Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o contexto geral aqui no estúdio, assim o pessoal está feliz, porque nós fomos liberados, inclusive, para fazer programas ao vivo. Então, o que acontece? A produção já está terminando o trabalho de jornalismo. Um programa que nós vamos fazer é um jornalismo matinal, todos os dias, das 6 horas da manhã, mais ou menos até umas 7h30, que é justamente para o ouvinte sair de casa já bem informado, certo? Para quando encontrar com aqueles bolsonaristas no ônibus, no metrô, inclusive falando mentira, já ter as informações do dia. Então, isso é muito importante. E nós, do canal Sacas, já fomos liberados para fazer os programas ao vivo, que é muito importante, inclusive. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter um jornalismo matinal, começa às 6 da manhã até às 7h30, certo? Aí você já sai de casa bem informado. E tem outro, o programa não é só jornalístico, lógico que é importante as informações, mas também vai ter muita música e inclusive informações sobre arte, inclusive teatro, cinema, inclusive artes plásticas, porque a artes plásticas é o meu campo. Dar uma olhadinha aqui no estúdio, vocês já vão ver que essa é a minha profissão. Então, vamos informar sobre as informações do Brasil inteiro, inclusive da região. Vamos até contar uma história que está acontecendo no Parque Jurupará. E o Parque Jurupará, para quem não conhece, fica em Ibiúna. Era um bairro de Ibiúna chamado Rio Bonito, que o governo transformou em parque. E agora o governo está querendo expulsar todos os moradores. Tem famílias centenárias no parque. E são todos produtores. São todos produtores rurais. O pessoal produz comida e está sendo proibido de produzir, de plantar e criar até uma galinha. Então nós vamos contar essas histórias e dar também as informações do dia, certo? Então não esqueça, a partir da semana que vem, precisamente, depende, aí o pessoal da produção ainda não me falou o dia. Falou que só era a semana que vem, mas antes de semana que vem tem segunda, terça, quarta. Que dia da semana? Não me informaram ainda. Então fico devendo o dia, mas eu vou informar aqui, certo? Agora vamos à notícia. Olha bem, esse pessoal da extrema-direita, que inclusive fazia parte do governo do genocida, conhecido como Bolsonaro, aí o que acontece? O governo de São Paulo, o tal de Tarcísio de Freitas, ele está querendo interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive das ações feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele teve até um encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Agora,
ele quis convencer o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a reconsiderar a suspensão da plataforma X, antigo Twitter. Agora, a iniciativa ocorreu durante um encontro no último fim de semana, quando Tarcísio apresentou uma proposta que era para o governo de São Paulo entrasse com um recurso a favor da reativação da plataforma X. Agora, o plano do governador de interferir no Supremo Tribunal Federal era para embaçar os recursos de argumentos econômicos. O plano do governo era esse. Era embaçar os recursos de argumentos econômicos, alegando a importância da plataforma X para o ambiente dos negócios e da economia. Agora, segundo as fontes próximas ao Tarcísio, ao governador de São Paulo, que é bolsonarista de carteirinha, ele teria defendido que o banimento de uma rede social prejudica o Brasil, especialmente no momento em que a economia se torna cada vez mais relevante. Agora, por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não se mostrou receptivo à proposta do Tarcísio de Freitas, o governador bolsonarista de São Paulo. E o ministro, ele foi bem enfático ao rejeitar a ideia, interrompendo, inclusive, o que o governo estava falando, e disse o seguinte: não insista. Agora veja bem, esses bolsonaristas, caso inclusive do tal de Tarcísio de Freitas, eles são meio abusados, inclusive. Porque o que acontece? Esse pessoal bolsonarista, e não é só o Tarcísio, também tem outros bolsonaristas que eles acham que eles são melhores do que todo mundo. Inclusive, olha bem, tem lá o caso daquele senador que o ministro Alexandre de Moraes, o tal de Marcos Duval, o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive esse Marcos Duval é investigado por supostamente atacar nas redes sociais um delegado da Polícia Federal. E esse delegado, inclusive, é o que investigava o ex-presidente, o inelegível genocida Bolsonaro. Agora, o líder do partido Podemos no Senado, o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas. Alagoas é a terra do presidente da Câmara também, o tal de Arthur Lira, que teve o seu patrimônio assim, um aumento de mais de 270%, isso que a gente sabe,
porque inclusive um deputado denunciou que quando ele foi fazer lá a relação do patrimônio dele, ele não incluiu no patrimônio mais 5 fazendas, cada uma valendo mais de 1 milhão. Então veja bem. Agora, o senador Rodrigo Cunha de Alagoas, ele anunciou que entrará com um requerimento para submeter o plenário do Senado Federal à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em relação ao senador Marcos Duval do Podemos, porque em 7 de agosto o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do Marcos Duval, que inclusive é investigado. Ele é investigado. Agora, olha bem, esse tal de Rodrigo Cunha, inclusive ele quer que o ministro Alexandre de Moraes revogue esse bloqueio na conta do Marcos Duval, que ele está achando, coitadinho, que o Marcos Duval está recebendo muito pouco salário. O salário de 40 e poucos mil por mês não está dando para ele sobreviver. Isso parece até piada. Enquanto o trabalhador recebe 1.000 e poucos por mês, esse pessoal que não produz absolutamente nada para o Brasil. Esse pessoal não produz absolutamente nada. E tem outra, eles estão sendo investigados na tentativa de golpe de Estado que o genocida queria dar na nossa democracia. Queria, não quer, porque ele está reorganizando a extrema-direita para dar golpe de Estado. Inclusive, está tentando aglutinar para o dia 7 de setembro um ato público na Avenida Paulista, e esse ato público pede, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes seja tirado do Supremo Tribunal Federal. Agora, esse Rodrigo Cunha, ele quer levar a plenário, ele quer que se seja submetida à apreciação do plenário do Senado Federal a questão relativa à decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares ao senador Marcos Duval. Agora, esse Rodrigo Cunha, ele citou como precedente o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 5.000, Lei 5.526, em que o Supremo Tribunal Federal teria decidido por maioria que qualquer medida que possa interferir em pleno exercício do mandato do parlamentar deva ser submetidos às respectivas casas legislativas. Agora, durante a sessão, parte dos senadores se queixou
da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, de acordo com ele, afeta as prerrogativas do mandato do senador Marcos Duval. Agora eu pergunto, qual é a diferença que faz para a população esse Marcos Duval ter o mandato de senador ou não ter? Ele não pesa nada na balança, porque não produz absolutamente nada. É um parasita do Estado. Inclusive, ele só faz... Olha bem, ele está sendo investigado por participar daqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele é um dos investigados. E não produz nada de útil para a população. Agora também tem um porém. Diz que todo político que é eleito, parlamentares, governador, tal, todos que são eleitos, ele representa o eleitor dele, como sendo ele. Agora, pensando dessa forma, porque esse Marcos Duval é um idiota. Então o pessoal que votou nele também são idiotas. Eles colocaram um idiota para representá-lo. Agora, esse idiota não faz absolutamente nada, a não ser besteira e mentira. Mente escandalosamente. Até rima, ele mente escandalosamente. Agora, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que tem tomado medidas técnicas por meio da advocacia do Senado para recorrer às decisões e informou que vai analisar a possibilidade do Senado Federal adotar novas medidas contra a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, inclusive falou o seguinte: fica recolhida a questão de ordem para análise da presidência do Senado Federal. Vossa Excelência propõe que, além da defesa técnica dos recursos que estão sendo interpostos no âmbito judicial, possam ser avaliados outras medidas pela mesa diretora do Senado Federal, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o presidente do Senado também reforçou que a construção harmônica de relações com os demais poderes podem auxiliar no processo, que, caso de ações contra parlamentares não foram comuns durante a gestão. Agora, a construção harmônica que faz na relação com os poderes serve inclusive para reconhecimento de que prisões de parlamentares, buscas, apreensões contra parlamentares, medidas cautelares contra parlamentares, até ações contra parlamentares devem ter realmente fundadas indícios e não pode ser banalizada como foram no passado recente, fora do tempo em que
Eu presido esta casa, disse o Rodrigo Pacheco. Agora vou lhe responder uma coisa. Esse senador Marcos Duval, o que ele faz de útil para a sociedade que elegeu ele senador? O que ele produz de útil para a população? E tem outra, não é só ele. Toda essa extrema-direita raivosa, fascista, que estão querendo dar golpe na nossa democracia. Porque o objetivo deles é dar golpe de Estado na nossa democracia. É isso que eles estão querendo. É golpe de Estado. Agora, eu vejo o comportamento dessa extrema-direita fascista, porque esse pessoal da extrema-direita são todos fascistas. E eles, praticamente, eles não querem absolutamente nada. Eles não querem nada combatente. Por isso que, inclusive, saíram candidato. Porque se fizesse alguma coisa de útil, não estaria lá em Brasília. Estaria produzindo, ajudando a produzir riqueza para o Brasil. Mas esse pessoal, como esse Marcos Duval e outros, como o governador de São Paulo, que não faz absolutamente nada de útil, a não ser mandar matar pessoas no litoral de São Paulo. Porque foi o governo que a PM, inclusive, mais matou pessoas na história do estado de São Paulo. É a polícia do governo Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista de carteirinha que deveria também ser investigado. Porque o que acontece quando aquele pessoal bolsonarista que queria dar um golpe de Estado, eles estavam acampados em frente ao quartel do Exército, lá no Ibirapuera, em frente à Assembleia Legislativa, ele tirou todo mundo e não prendeu ninguém, como foi feito em Brasília. Em Brasília prenderam todo mundo. Agora o Tarcísio de Freitas fez o quê? Ele também fazia parte do grupo que queria dar o golpe de Estado. Ele é bolsonarista de carteirinha. E esse pessoal bolsonarista de carteirinha, que inclusive incentivaram, financiaram aqueles outros bolsonaristas terroristas que fizeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro em Brasília e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram, rasgaram tela da Djanira. Também são idiotas, não sabem o que é arte. Jamais eles vão ter, tá vendo aqui na parede? Jamais eles vão ter isso. Porque eles são idiotas. Eles acham que isso não é nada. Quebraram a escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret. Quer dizer, detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Só para dar um golpe de Estado, quer dizer, só não. Eles iam dar o golpe de Estado, aí iam implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar eles esqueceram.
Mas nós que passamos pela ditadura militar e sentimos na carne o que é a ditadura militar, nós não esquecemos e não vamos esquecer nunca mais. E também nós não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Veja bem, esse fim de semana, inclusive, vai ter o ato de reorganização daqueles fascistas todos que querem dar um golpe de Estado. Vai estar lá o genocida na Avenida Paulista, dia 7. E eles estão querendo dar um golpe de Estado ainda. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.